E aí, Brunão? Fala, Tudo Rodrigão. certo? Mais um dia? Mais um dia, mais um podcast. Sim, mais o Mais o. podcast. Mais o podcast. Hoje trazendo um tema aí que é bem importante, né? Eu e tu aqui batendo um papo, né? Depois de alguns fazendo vários com convidados, né? Sim, Um assunto que pode até, de certa forma, ser facilmente mal compreendido e distorcido, mas que é fundamental, né? Pra uma relação saudável com o outro, com a vida, consigo mesmo. consigo mesmo, que é o amor Amor próprio. próprio. É. Sim. E quer começar falando, cara? Começa aí. Podemos falar, sim. Eu acho que o amor próprio, né, é um estado de ser, né, que a gente, vamos dizer assim, se reconhece, se sente na justa medida de que a gente é, né? Essa é a busca, talvez, Uhum, do verdadeiro amor próprio. Reconhecer o nosso valor enquanto todo o nosso potencial. Assim uhum, como a gente reconhece também todos os aspectos que envolvem a nossa fragilidade ou nossa vulnerabilidade, ou aspectos que ainda a gente é imaturo, ainda a gente escorrega, né? uhum, Então o amor próprio é a nossa capacidade de nos sentir enquanto quem somos nas diversas situações em que a gente vai se deparando ao longo da vida, principalmente nas relações, né? sim. E eu acho que ele tem um impacto muito grande na vida, né? Da Uhum, gente quando há nesse espectro de amor próprio uma falta ou às vezes também cursando num excesso de amor próprio, sim. né? O que muitas vezes também pode estar se expressando como um mecanismo de defesa dentro de uma autoimagem que não Uhum. está ajustada com a realidade, Sim. né? E seria as distorções, no caso, né? Que seriam as distorções, Sim. A né? gente pode até começar por aí mesmo, né? O que Uhum, não é. Né? Como tu trouxe um apanhado do que é, que eu acho que essa palavra é muito boa, que é a justa medida de ser quem se é. É muito bom mesmo. é, Assim, com essa exatidão, assim, tão clara, que traz essa clareza. Mas tem as distorções, né? sim. Até porque o amor próprio ele envolve ele vem de um lugar, né, de uma honestidade consigo mesmo, né? Não tem como tu ter amor próprio criando uma realidade fake, Uhum. né? Ele é falso, Uhum. né? Ele não se sustenta, Não né? se sustenta. Hum, Dentro da área mesmo da psicologia e da própria psiquiatria, né, a gente acaba olhando muito, né, para o narcisismo, para as Uhum. questões ligadas até às vezes as depressões, muitos Uhum. casos, Uhum. né? Questões ligadas também às transtornos de personalidade, que envolve uma submissão, envolve uma dificuldade ou até um extrapolamento, um ego mais inflado. Então, Uhum. dentro desse contexto, existem várias distorções, né? Uhum. Uhum. Talvez um que a gente mais viva, assim, mais tenha a experiência hoje, em função até do mundo, onde a gente vive muito um mundo midiático, né? Muito um Sim. mundo das redes sociais, onde a gente se apresenta muito. E lá, às vezes, a gente não conhece quem é a pessoa mesmo, né? É Sim. aquela pessoa que está se apresentando, né? Então, é Uhum. muito uma imagem que Uhum. está sendo falada e mostrada, né? Então, eu acho que talvez o narcisismo, ou uma tendência mais narcisista, né, de Uhum. personalidade, é algo que talvez seja muito muito percebido hoje, né, dentro da, Uhum. da nossa nosso convívio social, Uhum. né, as Uhum. pessoas buscando de uma forma um pouco frenética, assim, um alto valor, né, uma Uhum. referência, eu preciso ser importante, eu preciso ser visto, ser reconhecido, Uhum. e muitas vezes atropelam a lição básica da vida, né, Uhum. que é se reconhecer internamente, que é se aceitar, que é se, Sim. né, dentro de um contexto de distorção, eu diria que o narcisismo, que é quando uma pessoa se exalta no seu alto valor, ou seja, ela Uhum. amplifica um valor, um alto valor, um amor próprio exagerado, né, onde ela muitas vezes não consegue ver o outro, Uhum. né, Uhum. a referência dela é muito ela mesma. Muitas vezes tem uma dificuldade de ter uma empatia com o outro, né, Uhum. reconhecer os próprios erros. Então, isso dentro de uma dinâmica de relação, né, para funcionar, ou o outro vai acabar se submetendo, Uhum. né, Uhum.
ou vão viver um constante atrito, Uhum. né? Geralmente uma pessoa que carrega assim essa autopercepção e essa autoimagem de se sentir mais do que realmente é, Uhum. muitas vezes ela traz dentro dela uma dor, né, ou uma referência infantil, ou mesmo vem isso de um contexto familiar maior, de inferioridade, Uhum. justamente por ter faltado, por não ter sido visto, ou amado, ou reconhecido quando criança. Uhum. Aquilo teve um impacto tão grande, no sentido de que confrontou ela com um medo da morte, né? Uma Uhum. situação vida e morte, a Uhum. ponto de que ela. Então eu preciso construir algo que eu evite isso, né? Uhum. Como tudo, né? Na vida, dentro dessa Uhum. dualidade da dinâmica, E das compensações, né? das compensações, ela extrapola um comportamento rígido, né? Perfeito. De Sim. que eu preciso da atenção todo o Uhum. tempo, o maior ou menor grau, o reconhecimento, ser visto, Uhum. ser amado, né? Ser Uhum. idolatrado muitas vezes. Então são pessoas às vezes que vão por caminhos que tu pode ver um pouco na política, tu pode ver às vezes em pontos e situações de destaque, Uhum. né? Às vezes jornalistas, escritores, enfim, Uhum. qualquer área pode, né? Sim. Mas Essas geralmente ficam mais evidentes, né? na própria Caricatos. medicina, alguns médicos narcisistas, é muito comum Uhum. médicos que se consideram, né, se acham muito importantes Semideuses, ou né? semideuses. Então isso é muito, Uhum. de certa forma, muito comum. E hoje com as mídias, eu acho, com redes sociais, também houve um certo estímulo, Uhum. né, a se apresentar enquanto autoimagem mais maior ou mais de maior importância muitas vezes do que realmente é. Uhum. Isso não se sustenta por muito tempo, a gente Uhum. sabe disso, né? Em algum momento essa concepção falsa se colapsa. Uhum. E aí é quando geralmente a pessoa cai no outro extremo, geralmente se deprime ou se Uhum. sente extremamente sem valor. E dependendo de como é esse ego, a maturidade emocional e a rede de apoio e tudo mais, essa pessoa vai querer olhar para isso e superar e se transformar, ou Uhum. muitas vezes também acaba dentro dessa rigidez narcísica, Uhum. eu vou me destruir. Se eu não sou tão bom assim, então eu prefiro não existir, né? Sim. Isso também acontece muito, principalmente com homens, né? Uhum. É mais comum os homens, eu acho, dentro desse contexto distorcido narcisista, é mais comum nos homens, eu creio que Uhum. sim, Uhum. estatisticamente até falando. Uhum. Então, acho que eu Uhum. falei um pouquinho Não, aí. foi ótimo. É ótimo porque a gente já pega a primeira, eu acho que a primeira grande distorção, né? Que eu acho que essa primeira grande distorção vai até gerar uma certa repulsa nesse bom olhar para o amor próprio, né? Porque as pessoas que convivem com pessoas narcisistas geralmente sentem esse impacto dessa dor tão grande de não se sentirem vistas, consideradas, levadas em conta, que não existem, né? Sim. É uma dor muito grande. Então, muitas dessas pessoas, quando ouvem falar em amor próprio, vão ter repulsa. Repulsa, porque a experiência que elas têm de amor próprio é um amor próprio em distorção, que é esse narcisismo, né? Uhum. Então, como sentem muita dor, muitas vezes essa palavra tende a ser rechaçada. Mas acho que Exato. tu traz uma cura que talvez se evidenciou nos tempos modernos, e que agora, enquanto tu estava falando, eu pensei, tu estava falando da tecnologia, me veio a imagem, né? Talvez a selfie seja o ápice do narcisismo, né? Porque o narcisismo basicamente é isso, né? Eu só me vejo, né? Tudo que não é espelho, pro Narciso tudo é feio, aquilo que não é É espelho, né? espelho. Uhum. Então ele só consegue se ver. E se a gente pensar antigamente na máquina fotográfica, no celular, a gente tirava foto de algo, aquilo que eu gostaria de ver, contemplar, né? E hoje em dia o selfie que é? É uma foto de mim mesmo, o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo é É. sobre mim. Então é muito louco porque de alguma maneira a selfie também fez tanto sucesso com a materialização do narcisismo. É. Né? O que a gente tirava foto antes? Então, né, se eu sou um pai ou uma mãe, estou com a minha família, eu quero tirar foto dos filhos para que eu possa ver. Se eu sou um fotógrafo mesmo, eu quero tirar foto da natureza para que eu possa depois mostrar, o outro participar desse momento comigo. Né? Eu registrava o momento. É. E o Exato. selfie é exatamente o registro de mim mesmo o tempo todo. O tempo todo. Então, se a gente fosse pensar como imagem concreta desse tempo narcísico que a gente vive nas mídias sociais,
o selfie é justamente a materialização disso, né? É. Tu pode ver que tem pessoas que ficam ajustando aquele selfie até tirar o mínimo defeito do lábio, do olho, E isso, o né? tempo Uma todo busca pela buscando perfeição. pela perfeição e a eterna admiração de mim mesmo. E muitas vezes eu tô no ambiente Sim, e não aproveitei ainda, mas eu já tirei umas 5 selfies, entende? sim. Só que o ambiente eu ainda não fui, quer dizer, porque eu nem cheguei, né? Então, eu acho que essa é uma grande distorção e é bem valiosa, né, nesses tempos a gente trazer para Exato. poder, porque talvez falar de amor próprio, uma boa forma é começando a falar sobre o que não é mesmo, né? Uhum. O que não é e limpando esses aspectos, né? Sim, Dessa grande admiração de mim mesmo que não é capaz de contemplar e incluir o outro. E acho que exatamente. também quando tu traz, existe eles são pouco empáticos, Sim. porque como não inclui o outro, né? E uma das formas de ficar mais leve na convivência, que não tem a ver com submissão, mas com empatia, é fazer um movimento diferente, que é ser empático com eles, né? Existe uma necessidade real que não foi atendida, geralmente, Exato, importante. Então, exatamente. poder ver como uma compensação Uhum. ajuda a criar empatia por esses que têm tanta dificuldade de ser empático. Exato, exatamente. E aí é uma questão também que, dentro desse contexto, né, de narcisismo, por exemplo, como ele entra muito não vou chamar de transtorno, mas seria uma disfunção Uhum. ah, da personalidade, então é muito mais egocintônica, como a gente diz, né? Faz muito mais parte da pessoa, né? Uhum. Ela se sente muito aqui, então muitas vezes é difícil dela se enxergar inicialmente, ela não consegue se enxergar com Uhum. ego inflado, né? Perfeito. Narcisista, autoritário, que seja, ou, né? Uhum. Se olhando sempre de cima. Então, colocar essa pessoa a se enxergar também é um desafio inicial, né? Uhum. Uhum. Porque muitas vezes também isso põe em xeque, né? O Sim. alto valor que ela Uhum. construiu, né? Que não tem base. Então, geralmente são pessoas que acabam vivendo crises Uhum. para poder, às vezes mais de uma, para poder ir amolecendo e abrindo esse campo de percepção de que não, sabe? Eu preciso reconhecer o que faltou realmente para Sim. poder então encontrar o meu justo amor próprio, né? O amor Uhum. próprio real. Sim. Essa justa medida do eu, É. do valor real que tu trouxe, né? E, e acho que uma outra que tu também trouxe ali, que eu acho que é também uma distorção e que às vezes não aparece tanto, Uhum. é um excesso de submissão, né? É. Que também acho que daí é um tipo de amor próprio um pouco mais velado, É. que religiosamente é enaltecido. Uhum. Que é esse total esquecimento do eu, no sentido, não é o do esquecimento de um eu maduro, que vai para além de mim e Sim. contempla o outro. É esse esquecimento do eu que gera uma submissão para receber Uhum. esse amor de fora, uma vez que eu não experimento esse amor Uhum. de dentro. Exatamente. E que religiosamente, na distorção também do amor próprio, isso é muito vangloriado, né? É enaltecido, né? É. Essa pessoa de que, nossa, ela abre mão dela para ajudar o outro, ou ela se deixa por último na É. fila. Isso. Ela é essa pessoa, né? Sim. Também uma distorção que às vezes não fica É. muito Exato. evidente como uma distorção do amor próprio, né? É. E muitas vezes ela se sustenta nisso, né? Em termos religiosos, no valor da humildade, né? Você precisa Isso. ser humilde para ir para o céu, E né? Ou sim. seja, e aí isso, claro, isso reforça o que ela já tem dentro, Uhum. né? Que é essa falta, Exato. né? E a gente vê muito no Pétala, né? Mesmo quando a gente Uhum. estuda, né? Essa concepção dos biotipos, né? Uhum. E Uhum. como a natureza dos três atributos se manifestam na sua estratégia de defesa, né? Uhum. Então, muitas vezes, as pessoas que têm uma dor do abandono, Sim. né? Do amor ali, Uhum. onde sentiu a falta, Uhum. elas acabam vivendo muito esse mecanismo, né? Então eu Uhum. preciso ser perfeita para o outro, dar tudo, né, de amor para que eu garanta não faltar para mim, Uhum. né? Então ela joga realmente para o outro Uhum. a autorresponsabilidade de nutri-la do próprio amor e do reconhecimento. Uhum. E eu acho que isso entra muito nesse tipo submisso, Sim. né, de vivenciar a submissão. E geralmente se atrai, né? Um Uhum. submisso vai acabar atraindo um narcisista Uhum. e vice-versa. E aí vira uma relação bem dependente mesmo, né? E muitas vezes com situações de abuso. E há um Uhum. abuso, no Claro. sentido, né? Sim. Até Eu, porque.
eu em termos de, dando um exemplo, em termos de consultório mesmo, assim, a gente vê muitas, assim, as mulheres aí eu falo mais, que é mais recorrente, pelo menos na minha experiência clínica, se apresentarem às vezes em quadros depressivos, né? Já chega para ti em uma situação depressiva e tu vai ver por que ela chegou lá. Uhum, É muito para um lugar de baixa autoestima, amor próprio, uhum, crônicos, uhum. uma luta desenfreada Sim. pelo, né, por atender as necessidades do casal, Uhum, dos filhos, da família, para que possa garantir, então, esse amor, esse reconhecimento. Eu tenho valor, eu sou amada, né? uhum. Totalmente distorcido, né? Sim. Mas muito comum na, Uhum. na nossa vida, né? Sim. Com certeza. E acho que um outro aspecto que também é uma distorção comum do amor próprio, que pode não ter esse aspecto tão enaltecido é, de um narcisista, né? É o aspecto que fica mais escondido, que é um egoísmo, porque que permanece esse autocentramento, que é uma tentativa de o tempo todo tirar vantagem das coisas, né? Como se é o tempo todo supostamente eu pensando em mim, né? Mas é um pensando em mim de uma forma muito sutil, tentando sempre ganhar nas pequenas coisas, sabe? É, é, vou dar um exemplo simples que vou comprar alguma coisa ou alguém vai fazer algum trabalho para mim, um serviço, sei lá, a pessoa vai arrumar a torneira da casa que arrebentou, né? E a pessoa passa um valor, né? Uhum. E aí eu confundo amor próprio com a capacidade de pechinchar até o outro ceder, né? O outro cobra R$ 100 pela hora do trabalho e eu consigo tirar dele 50. E de Uhum. alguma maneira eu sinto esse sentimento de, naquele momento, aquele pequeno prazer. Como se eu fiz algo de bom para mim. Como se foi um bom negócio para mim. Só que eu faço isso em detrimento do outro, tirando Uhum. vantagem. Sim. E aquilo que parece depois o sentimento de prazer e valor, né? Que eu me dei bem, que eu fui esperto, que eu fui perspicaz, que eu fui sagaz, que eu consegui fazer um trabalho desse com um custo baixíssimo, em última instância também vai gerando, como consequência, um autodesprezo e um sentimento de inferioridade ao longo do tempo, sem perceber que está nascendo dessa atitude, Uhum. porque o tempo todo eu estou tirando da vida. O tempo todo eu estou criando uma Uhum. relação de que eu estou criando falta para o outro para poder ter para mim. Sim. Um desequilíbrio entre dar e receber, Um né? desequilíbrio. E como eu estou criando esse desequilíbrio, nesse dar e receber, eu não percebo que é resultado desse desequilíbrio, ele aparece em mim. Sim. Como consequência, falta. Sim. Falta de valor, É. falta de estima e esse sentimento de estar trapaceando a vida. E se eu estou trapaceando a vida, eu não sinto esse sentimento de dignidade real, Uhum. esse sentimento de respeito que nasce, né, de autorrespeito, porque eu sei que eu estou tirando, que eu estou trapaceando. E Sim. como eu estou trapaceando, tirando, e não emerge internamente esse sentimento de autorrespeito, acaba que daí, como tentativa de compensar, eu vou tirando cada vez mais. E fico nesse ciclo vicioso de tentar ganhar vantagem cada vez mais, né? Então, isso também é um sintoma que a gente vê em comportamento e que muitas vezes a pessoa experimenta o efeito, mas não se dá conta da causa. E que a Uhum. causa está nesse comportamento que naquele primeiro momento pareceu vantajoso, Exatamente. né? Então, Tá ferindo uma lei, né? ferindo uma Universal. lei. Perfeito, eu acho que é isso. É isso. Na verdade, nessa atitude que eu acho que eu tô criando, construindo amor próprio, eu tô ferindo algumas leis, né? A lei de equilíbrio, de dar e receber, né? A lei de pagar o preço, que tudo tem um preço, Uhum. né? Isso também tô ferindo, né? Que é uma lei importante, que tem um preço para aquela pessoa teve aquele preço e fazer aquilo. E eu não tô disposto a pagar aquilo, mas tô disposto a me beneficiar daquilo. Uhum. Então, isso tem os seus efeitos, né? Então, essa é uma outra que às vezes não é tão narcísica, né? Essa Sim. distorção. É mais sutil, É né? mais É mais sutil, sutil. é mais sutil porque também é quase que é enaltecido. Nossa, que bom, tu foi um bom negociador, tu foi. Mas quando a gente vai percebendo nessas pequenas relações que eu tenho vantagem, fica depois bem evidente o tamanho do desequilíbrio e autodesprezo que eu vou criando internamente
tá lesando o outro e lesando a vida, nos Uhum. pequenos detalhes. Isso vai corroendo o valor, né? Essa justa medida Sim. do meu valor. Acho que essa também é uma distorção importante. Uhum. Uhum. Que essas três eu acho que, né, da submissão, desse egoísmo e desse narcisismo, né? É, exatamente. Muito bom. Tu vê como vai longe, né? Agora eu vi várias. Porque quando a pessoa tá fazendo esse movimento, é interessante tu vê aquele brilho, né? A pessoa dá aquela. Uhum. Ela tem aquele. Ou mesmo quando, né? Quando a gente faz isso, né? Sim, Sente isso, né? sim, Sente sim. aquele sentimento de prazer, assim, de que parece que ganhou algo, né? Uhum. E. E o amor próprio acaba andando junto também com a autoestima, né? Sim. Que vai interferir diretamente em como eu me estimo, Uhum. né? Então acho que anda junto muito essa questão, né? Amor próprio, autoestima. Uhum. Total. E agora, até quando eu falei, eu acho que uma outra palavra, às vezes, que pode chegar bem para as pessoas, que essa palavra não chega bem como amor próprio, para que para algumas pessoas não chega tão bem, eu acho que dignidade, respeito, né? Autorrespeito, dignidade, são boas experiências de emanação que emergem de dentro para fora como fruto de uma boa relação Uhum. consigo, né? Sim. Acho que também às vezes os termos ajudam a mover, né? Porque a gente sabe quando a gente fez algo que, por exemplo, né, não queria fazer alguma coisa, né, mas fiz. Uhum. Paguei o preço para fazer aquilo porque precisava. E depois a gente sai com aquela sensação de dever cumprido, de que eu fiz o que precisava ser feito, né? A gente experimenta depois esse produto é, tão saboroso que emerge de dentro, com a sensação de eu fiz a minha parte, né? Uhum. Pode ser comigo mesmo, né? Que eu tava com Claro. preguiça de fazer uma atividade física, por Aham. exemplo. Pode ser com a minha alimentação, ou pode ser com outro, né? Exato. De que, putz, eu tava tava tão ocupado, consegui abrir mão um pouco disso aqui pra de fato atender o outro de um local de verdade, né? E depois o resultado daquilo é aquele sentimento de uma emanação de dignidade, Satisfação. satisfação É, e respeito. exatamente. É. Uma coisa que me vem também, dentro de um contexto da criança, né? Geralmente pais, assim, que supervalorizam e validam a criança, tipo, enaltecem ela como Uhum, tendem, né, dentro desse contexto, né, a se tornarem crianças depois mais narcísicas, né? uhum, Aquela criança que a psicologia também chama a criança da cadeirinha alta, né? Uma visão mais junguiana, sim, né? Que é aquela criança que se acha um rei, né? uhum. O E reizinho. um reizinho. E da mesma forma, às vezes situações de pais que são muito autoritários, muito repressores, muito rígidos, né, Uhum, no seu processo de educação, tende a fazer com que essa criança também fira a sua autorreferência de legitimidade e tenha um baixo amor próprio, uma baixa autoestima. uhum, uhum, Então isso também dentro de um contexto familiar, né, dentro de um uhum, contexto ancestral, existem os reforços e existem também, né, tanto para um lado quanto para um outro, uhum, né. uhum. No final das contas, assim, o que a gente busca, né? Todos nós temos algum aspecto a ser curado Claro. nesse campo do amor próprio, né? Uhum, uhum. Ninguém é completamente resolvido com tudo isso, senão a gente realmente estaria, né? E Experimentando experimentando a boa-aventurança, a a felicidade, que também a realização. realização, a satisfação plena da vida, que também é uma consequência desse amor próprio podendo fluir, É, ser experimentado, né? Então, isso é uma boa coisa que tu trouxe agora. Ó. Na área que eu não experimento plena realização e satisfação, tem um aspecto do amor próprio que não está podendo pulsar e fluir de exatamente. maneira plena. É, Isso é bem importante é. mesmo, essa relação. E a gente pode pensar assim, mas eu não percebo que eu não tenho amor próprio. Tá? Então olha na tua vida, olha nas áreas da tua vida e vê a área que tu não te sente preenchido e realizado. Exatamente. Ali não tem um amor próprio Uhum. acontecendo em sua máxima expressão. Expressão. Uhum. Não está fluindo, não está Não está fluindo, descontraído. não está descontraído. Exatamente. Exato. É. E aí, mais uma vez, o autoconhecimento, tu buscar te conhecer, entrar em contato mais profundamente com a tua história, com os teus aspectos, é fundamental, né?
Uhum. Porque realmente existe um preço a ser pago, né? A gente quer se curar, a gente quer melhorar nosso amor próprio, nossa autoestima. É preciso olhar, né? Qual é a dor, né? Sim. Qual é o aspecto distorcido que eu carrego lá no fundo, para que eu possa incluir, reconhecer, ressignificar, e Uhum. então, novamente, eu abrir Uhum. mais esse campo de Uhum. expressão e realização. Uhum. E Sim, essa é a busca. exato. E tu trouxe agora também uma coisa, Rodrigão, que é esse excesso de. Eu acho que muitas vezes em algumas gerações tem uma castração, uma repressão, uma necessidade de socialmente também, é, muitas vezes pela família, por pertencer àquele grupo que tá, e há um comportamento muito rígido, né, dos pais. Mas ao mesmo tempo, esse outro lado que tu traz, que é de excesso de valorização, é, realmente gera uma distorção, né? Porque é verdade que o simples fato da pessoa existir já é o suficiente, já deveria ser suficiente para ela ser amada, tal qual ela é. Mas também é importante que ela possa ter consciência de que comportamentos, quando ela tem, contribuem para ela e para o outro, de fato. Uhum. E é diferente tu sinalizar Sim. esses comportamentos que estão fazendo ela ir para além dela, né? Uhum. Como, por exemplo, às vezes fazendo tarefa com filha, né? Uhum. Uhum. Que tá ali, às vezes, queria fazer alguma coisa. Isso aconteceu mesmo ainda dessa terça-feira. Que ela tava um pouco mais cansada que o normal, veio da capoeira e tal. Então tava na tarefa. E daí ela queria fazer com pressa, porque ela tava cansada. Então, quer fazer com pressa pra se livrar porque ela tava cansada. E daí ela, pai, vai ditando pra mim as letras pra eu escrevendo a frase que ela tinha que responder. Então eu falei, não, filha, tá aqui do teu lado, vou ficar junto contigo, mas tu lê. Não, mas eu tô cansada, filha. Pai, deu não, então a gente faz assim, a gente descansa, 20 minutinhos, depois volta. Aí fez todo o processo, descansa um pouquinho pra voltar pra ter energia. E é muito bonito porque, à medida em que ela vai vendo que ela conseguiu atender uma necessidade e depois superar a frustração de estar errando, conseguir permanecer e seguir em frente, tu vê ela se realizando e nesse momento, aí sim é muito bom tu poder, muito mais do que enaltecer ela, mas de poder trazer uma luz para esse movimento de que ela conseguiu fazer, que é superar uma frustração, mesmo com cansaço, ou ela conseguiu terminar de uma maneira que às vezes no final tu quer se livrar já para brincar, e ela conseguiu terminar com cuidado e dedicação até o fim e zelo por aquilo que é dela. Então Uhum. isso é muito diferente de tu pôr atenção nos comportamentos que ela está conseguindo superar e desafiar, e as próprias limitações, do que enaltecer aquele ser naquele momento, né? Exatamente. Uhum. E aí porque isso é diferente, porque isso também ajuda que ela vai conseguindo ter uma boa relação eh, com a superação dos desafios internos, das limitações internas. Uhum. Aí ela vai construindo internamente, ao invés de um eu crítico, que o tempo Uhum. todo está julgando o equívoco, mas tem essa boa palavra interna de segue em frente, tá tudo bem o que está acontecendo agora, o que eu preciso? Tem essa boa relação com essa consciência que a gente vai trazer uma consciência mais ampla que é capaz de observar ela mesma e atender o que ela precisa ou trazer informações que ajudem ela a seguir em frente. Uhum. Então essa também Sim, é, sim. é uma é uma é uma linha tênue, mas que internamente gera um relaxamento e uma força para seguir, ou muitas vezes até um medo de iniciar. Ou como distorção total, como tu trouxe, uma sensação de que o simples fato de eu estar aqui já era para todo mundo estar muito feliz, né? Me aplaudindo, né? Sim, E sim. me admirando, e fica muito distorcido mesmo, né? A É, criança vai nascendo com essa distorção, então é, esse o reconhecimento do comportamento é muito interessante mesmo para a construção também de é, um bom senso interno, né? De valor. exatamente. E novamente, assim, a educação faz parte, né? A forjar, né, uma autoestima, porque também, de certa forma, é o resultado de uma Uhum, educação uhum. competente, como tu deu um bom exemplo aqui, né? Tu faz com que ela precisa descansar, então tu descanse, mas segue, né? Não desiste e vamos Isso. finalizar, né? Porque o Uhum, prazer também e o reforço desse amor próprio está uhum, quando tu terminar e ver, ó, concluí, fiz, uhum, entendeu? Isso vai
forjando nela que ela é Uhum. capaz e que, enfim, existe um esforço, existe um trabalho, existe um preço a pagar, Uhum. porém, tu consegue, né? E eu estou aqui do teu lado, te Uhum. ajudando até o fim, né? Uhum. Uhum. Então, Uhum. isso é realmente, é por aí, né? É Uhum. por aí que a gente Sim. vai acertando, né? Sim, vai desenvolvendo. Então, eu acho que se a gente pensa também, a gente pensou na distorção, se a gente pensa é, nos os principais defeitos, características ruins, né? Mais nefastas assim nessa construção, é, fico pensando aqui que tu trouxe a criança e tem um momento porque ela tem também uma necessidade de de pertencer àquela família, né? Uhum. Então muitas vezes dá muito medo nesse processo de crescimento de questionar as verdades que os pais trazem, não de forma rebelde, Uhum. mas questionar os valores dessa relação que os pais têm, sei lá, com dinheiro, com comida, questionar essa relação, questionar a relação que os pais têm com a própria religião. Essa capacidade de questionar, inevitavelmente vai levar para o medo. E nesse sentido, um dos defeitos que não faz eu experimentar a autoestima, esse sentimento interno, é a covardia. É tanto a covardia de não confrontar essas ideias que são vigentes no meu entorno, quanto o comodismo, porque isso dá trabalho. Uhum. Uhum. Então, acho que, como defeito, esse é um dos principais defeitos, se a gente fosse pegar vários defeitos que impedem. Né? Se alguém perguntasse, pô, diz um defeito que eu precisaria aprimorar e transformar em qualidade Uhum. para poder desenvolver o amor próprio. Um deles é a covardia. O Uhum. medo de poder confrontar, de questionar com clareza as ideias, as crenças, os valores que te foram passados. Uhum. E ver se realmente isso está alinhado com o teu ser ou Exato. com o teu momento presente. Uhum. Se eu não estou disposto a atravessar esse medo, que é o convite da covardia, não desafiar esse medo, como consequência, eu vou estar traindo aquela que poderia ser a verdade daquele meu instante. Uhum. E nessa traição, por medo e por comodismo, necessariamente resultará um sentimento de desvalor. Né? Então esse é um defeito também, porque Sim. às vezes a covardia ela não é vista como um defeito tão ruim. Uhum. Uhum. É, assim como a coragem às vezes é distorcidamente enaltecida, a covardia ela não é vista como algo tão destrutivo na construção de um senso de valor, que não tem a ver com com uma covardia externa, capacidade de fazer coisas fora, mas essa Uhum. covardia e esse comodismo interno de questionar é, Uhum. isso realmente faz sentido para mim? Uhum. Isso realmente é verdade para mim? Eu vivi por muito tempo assim, mas hoje eu ainda quero isso na minha vida? Uhum. E a gente pode pensar também em relações, né? Amizades, Sim. que às vezes nos acompanham por muito tempo e não faz mais sentido essa amizade. Ou às vezes não faz mais sentido esse parceiro ou essa parceira que eu tô junto. Uhum. E muitas vezes questionar isso pode ser o fim da relação e a relação crescer e se transformar numa outra coisa, ou pode ser de fato ser o fim da relação e nós nos separarmos, né? A coragem de questionar o trabalho, a Sim. profissão. Sim. Então, o comodismo, essa anestesia e essa covardia para questionar a realidade que está sendo experimentada internamente em relação às verdades, às ideais, ao status quo, Uhum. é, ela é extremamente destrutiva e às vezes não é tão vista É, como isso. é verdade. É verdade. E aí, como consequência, tem também um antídoto, né? Que é a Aham. coragem. Que é a coragem. Que é a coragem, né? Que acho que daí seria o atributo que vai sendo desenvolvido e também desenvolve uma autoestima, né? Exatamente. Que é Porque essa tu vai conseguindo confrontar e ir além. e além. Ir E além da ela se covardia. desenvolve e ela te dá a capacidade de É. cada vez mais, né? Uma outra coisa que tu falando agora me vem, assim, quanto à questão distorcida e essa perpetuação da baixa autoestima, do amor próprio. Na psiquiatria a gente vê muito hoje um número enorme, assim, de pessoas com sintomas, eu diria, né? Não digo um diagnóstico, mas sintomas, traços de TDAH, déficit de atenção, Uhum. dificuldades, assim,
se Uhum. concentrar, de realizar as coisas, né? Uhum. E uma característica que a gente vê bem assim forte nessas pessoas que vêm com Uhum. essas queixas é que elas já chegam com uma baixa autoestima e um amor próprio bem ferido, Uhum. né? Porque geralmente, por não conseguirem às vezes, tem muitas ideias, né? São Uhum. criativas. Não conseguirem muitas vezes encaminhar essas ideias, organizá-las e realizar elas, então esse ciclo não se fecha, né? Uhum. Elas vão se frustrando e isso vai afetando diretamente a autorreferência delas de valor, né? De amor próprio, de autoestima. E isso vai realmente criando todo um ciclo vicioso, né? Uhum. Então, assim, muitas vezes realmente existe uma dificuldade no sentido, ó, existe um diagnóstico que precisamos ajudá-la, essa pessoa, a Uhum. conseguir novamente a fechar os ciclos dela, Quimicamente, né? Sim. quimicamente, e Uhum. às vezes com intervenções também de Uhum. terapia, enfim, tudo isso é Uhum. válido. Mas às vezes também existe ali uma super exigência de performance, existe uma super Uhum. exigência de que, né, são as demandas sociais, são as Uhum. demandas do mundo, né, que eu preciso Perfeito. ser muito Uhum. mais do que eu sou capaz, ou do que eu gostaria de ser, ou do que eu seja realmente, né? Ou Uhum. a minha expressão máxima não é por esse caminho, né? Uhum. Então, novamente, se confronto consigo mesmo, reconhecer quem somos, né? Uhum. Eu acho que entra muito nessa questão da eficácia ou do Uhum. desempenho, né? O Desempenho, desempenho perfeito. que afeta o amor próprio, a autoestima. Uhum. 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 E é bem isso, e é legal que tu traz isso porque acaba que fica esse ciclo muito corrosivo, né, destrutivo, que eu tenho uma ideia, eu tenho dificuldade para começar, quando eu começo, tenho pouca capacidade de me manter fazendo e pouca capacidade de lidar com a frustração. Uhum, uhum, Não tive o anteparo, uma presença, um suporte para começar a ir até o fim. E aí, como não fui até o fim, não experimento aquela satisfação que também que advém da experiência finalizar. Então eu fico muito facilmente ligada só à frustração, e quimicamente isso é muito ruim, né? E aí tem pouco engajamento, né? uhum. E como consequência, mais uma vez eu olho para minha não realização, e aí reforça o sentimento de desvalia, né? Exato. Então isso é muito destrutivo, o que faz com que daqui a pouco eu tenha cada vez mais ideias e menos projetos, né, iniciados e finalizados. Então, e, e acho que tem essa demanda, eu acho que, como tu traz, né, do consultório, mas ao mesmo tempo eu fico vendo o quanto que também eu tenho uma referência muito forte, eu acho que da minha, cara, da minha sogra, sabia? Ela é um fenômeno, assim, realmente eu falo pra minha esposa, assim, também acho que é minha mãe, meu pai, tem muitas qualidades, mas a Sim. minha sogra tem uma qualidade que é a capacidade de nos iniciar e finalizar tudo com muita destreza e cuidado. E aqui eu poderia dar mil exemplos, porque é uma pessoa que eu vejo e aprendo com ela, assim, porque eu gosto de ver ela, porque é incrível perceber que a mesma presença e capacidade de finalizar uma roupa, que às vezes eu peço para ela costurar, né? Desde cuidar de um jardim inteiro de uma casa, desde fazer uma conta de matemática, desde fazer um projeto que ela desenha, desde pregar um quadro na parede. Assim, ela é um fenômeno mesmo. E, e eu falo pra minha esposa, porque é incrível o quanto que. Da minha esposa fala, eu me lembro quando eu era pequena, que eu tinha que fazer tarefa, e ela sempre falava, não, tu vai conseguir. E ela ficava ali e ela não tirava o pé enquanto a minha esposa não terminava o que ela estava fazendo. Não arredava o pé. E, e eu vejo isso assim, a capacidade dela também ir lidando com as frustrações e ficando, e ficando, e ficando. E ela fala que um dos irmãos não era cognitivamente assim tão é, eficaz, assim, tão. Mas Uhum. acabava sendo o melhor aluno da sala, inclusive. E ela via que era muito fruto, e de várias séries, muito fruto de que ela lembra da mãe dela ali do lado, junto, Uhum. sustentando as frustrações até o fim, Uhum. sabe? E enaltecendo o pequeno passo e junto, e construção, uma qualidade de presença, porque ela é uma pessoa muito presente. Tu olha assim, tu sente. Uhum. Ela realmente para mim é uma referência.
Eu vejo no verão, quando a gente passa bastante tempo junto, na mesma casa, né? Vejo a eficácia dela lavando uma colher, entende? Assim, Uhum. a presença e a capacidade de deixar aquela colher brilhando, aquela panela brilhando, o preço das coisas eu tô pegando aqui dentro de casa, porque a gente tá dentro de casa, assim, né? Sim, sim. Mas essa inteireza e essa capacidade de preencher todos os espaços do percurso, Uhum. do caminho percorrido. Entendi. Então, assim, é um negócio inacreditável, assim, Uhum. e é muito bonito, e eu fico pensando o quanto que muitas crianças com essa com essa mulher ao lado não teriam diagnóstico, entende? Uhum. E aqui eu não estou dizendo que muitas pessoas não têm, né? Mas assim, que tem traços e às vezes o diagnóstico não fecha, né? Tu deve pegar bastante que mas não é, mas não é. Uhum. E com um ser como ela capaz de estar ali, lidar conexão, presença, sustentando muito isso até o final, o quanto que teria potencial de ir muito longe. Exato. Então, Uhum. tô pensando também hoje os apelos e muita quantidade de informação que também vai deixando os pais cada vez mais dissociados, né? Muitas demandas que a gente tem hoje numa vida adulta, né? Muitos projetos, muitas possibilidades, muitas ideias. O quanto que isso também não possibilita que a criança possa estruturar Uhum. um eu capaz, né? De percorrer um caminho e experimentar a sensação e a plenitude de um processo com início, meio e fim. Então, eu acho que É. É, é e também sintoma esse é, excesso de diagnóstico um pouco, né, de alguma sim, forma. exatamente, é. E ouvindo assim, me vem muito assim essa imagem, né, de que o amor próprio está muito ligado à capacidade dessa eficácia, eu diria assim, de fazer as coisas também, né, de Uhum, estar presente nelas. uhum, O que uma coisa nutre a outra, né? A sim, qualidade de presença e eficácia em fazer as coisas reforça o teu amor próprio. sim, E o amor próprio reforça a tua qualidade. E é um uhum, ciclo, né? Quando a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, vamos dizer assim, isso só cresce, né? uhum, Na uhum, capacidade de realizar e se uhum, autogerir, nutrir dentro sim, desse contexto, né? perpetua, né? E acho que daí também aí, eu acho que ela tem uma qualidade, agora falando, falando dela, né, falando da sogra. Gravei um podcast, fala da Vai ficar sogra, com mas as orelhas quentes. vai ficar com a orelha quente. Não, mas de fato é alguém que é incrível, que também precisa de uma outra qualidade, né, Rodrigão? Que também não muito. Esse já é um defeito que eu acho que é mais visto, que é o orgulho, a vaidade, né? Que no narcisista, que a gente falou lá acima, tem a ver com o orgulho mais ligado à vaidade e esse autocentramento, mas tem um orgulho que tem a ver com o que tu falou um pouco antes, que é a autoexigência. E essa autoexigência não permite que eu possa assumir e aceitar o ponto que eu estou, ou que eu não sei, e que tá tudo bem eu não saber, e onde eu procuro essa informação, o que eu preciso para saber, quem eu preciso pedir ajuda, né? Então, um outro defeito fundamental para corrosão e ao mesmo tempo uma outra qualidade fundamental oposta a esse defeito seria o orgulho Uhum. dessa autoexigência de eu ainda não ser quem eu acredito que eu deveria ser, o orgulho de eu não ser quem é isso que eu me exijo ser, é, e como cura, como antídoto, né, é a humildade Uhum. de poder assumir quem eu sou nesse momento Uhum. e do que eu estou precisando nesse Exato. momento. Essa Exatamente. humildade de poder me abrir e me aceitar exatamente quem eu sou nesse momento possibilita eu ter clareza do que eu preciso para necessariamente poder ir além. Exato. Então, esse também é um outro pilar fundamental, né? Que é os dois pilares que corroem a autoestima, que é a covardia e o orgulho, Uhum. e ao mesmo tempo os pilares que constroem esse edifício mesmo de sustentação, de dignidade e respeito, que é o amor próprio, que seria a coragem
de assumir a minha verdade e a humildade de aceitar quem eu sou nesse momento, Uhum. né? Se a gente fosse É, pensar em imagens, né? exatamente. É, tem, são os É, pilares mesmo, né? Que sim. estruturam esse ser internamente. Uhum. Então, é difícil tu começar algo ou sentir algo, né? Putz, tô pensando isso. Eu até tava, essa semana, foi segunda, terça-feira, eu tava conversando com uma amiga e a gente vai entrar num, deixa eu ver se dá tempo, só que ela tá se relacionando com um rapaz, né? Que, que é negro e ela se deu conta de que tinha alguns julgamentos em relação à família e algumas vergonhas que ela nunca imaginou que tinha, porque, enfim, ela não é preconceituosa. Então, e ela se relaciona com pessoas negras, né? Assim como eu, por exemplo. Mas que ela começou a se deparar com aspectos dentro dela que ela desconhecia quando ela começou a se relacionar com. E olha que interessante, isso foi frontalmente contra a imagem que ela tinha dela, né? Que é esse orgulho, né? Uhum. E aí poder reconhecer que tem aspecto de julgamento, vergonha, de não aceitação dentro dela, diante desse relacionamento, é um desafio. Então, às vezes fica nublado, né? E aí tu falou do autoconhecimento lá no começo. O autoconhecimento é fundamental, porque no primeiro momento eu não reconheço isso. Eu só reconheço que acho que essa relação não vai dar certo. Ou fico confuso, fica uma névoa que não me dá clareza do que é. Geralmente essa névoa tem algo em mim que quer surgir, mas como isso é radicalmente oposto à imagem que eu tenho de mim, o meu orgulho não deixa ver. E aí que tem a humildade, né, de aceitar o que realmente está acontecendo aqui. Nossa, eu penso isso sobre ele. Não acredito nisso? Penso. Eu sinto isso em relação a tal pessoa que está longe do meu ideal, né? De ser uma pessoa boa, justa, honesta, mas eu penso isso. Então, poder assumir isso é um desafio, porque vai radicalmente contra a imagem que eu venho investindo e tentando me aprimorar. Por isso também amor próprio não tem a ver com ser uma pessoa melhor. Tem a ver com a capacidade de aceitar, inclusive, esse suposto pior que eu tenho dentro. E tu ser inteiro, né? É. E tu tá realmente íntegro. Não tem a ver com ser uma pessoa boa, né? Sim, exato. Ser uma pessoa mais legal, mais inteligente, ou mais querida, mais amada, mais poderosa. Tem a ver com essa capacidade de quem é que eu tô parindo internamente Uhum. aqui, nesse momento. Eu vou aceitar É, ou vou desprezar? sim. Eu vou incluir ou vou excluir dentro de mim? É uma honestidade, uma verdade, né? Que Sim, se instala. que se E instala. aí vem o amor próprio. Exato, exatamente. Exatamente. Então essa honestidade, que É. é essa honestidade de saber qual é a verdade que eu tô parindo nesse instante, que está sendo parida sobre mim nesse instante, ela gera uma resultante, né? Que é o amor próprio. Mas o ponto é, tu tem coragem para reconhecer essa verdade? Tu tem humildade Uhum. para aceitar essa verdade sobre ti agora? Os efeitos são maravilhosos depois. Sim. Mas tu tá disposto? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Então, e a gente se pega, e é pego de surpresa mesmo, né? Quando a gente tá num caminho também de trabalho, muitas vezes tu, poxa, já tu tá experimentando plenitude em várias áreas. Daqui a pouco uma cura te pegou de uma forma que tu nem imaginava, né? E tu, meu Deus, tô aqui, Uhum. tô aqui ainda nesse ponto. Sim, Exato. né? É. Tô falando aí, me veio uma situação que eu vivenciei há uns anos atrás, um amigo que é médico, inclusive, a esposa, e vinham tentando engravidar, vinham tentando, fez várias até as fertilizações, fizeram vários procedimentos Uhum, modernos, foram até para os Estados Unidos, tem uma tentativa lá numa técnica nova, não deu certo. uhum, Aí um belo dia, né, ele sabendo que eu também uhum. fazia as alquimias, trabalhava, gostava muito Sim. dos florais alquímicos, tinha essa visão da medicina antiga. Uhum, uhum. A gente conversando, eu digo, quem sabe eu posso dar uma ajuda, mal não vai fazer, vamos.
Uhum. E aí eu conversei com ela, eu já convivi um pouco com ela. E Uhum. ela era uma pessoa, assim, bem na dela, assim, sabe, pra dentro, tinha uma certa, uma baixa expressão, né? Não vou dizer uma Uhum. baixa autoestima, porque na hora também não, né? Sim. Se expressava, assim, mais encolhida, Retraída, mais né? retraída, Uhum. apagadinha, não usava batom, não. E aí eu olhei, eu pedi pra ver o mapa natal dela, né? Dentro Uhum. de um olhar da astrologia médica antiga. Uhum. E lá eu identifiquei, né, na casa Uhum. 5, né, que geralmente é a casa do amor próprio, né, tem a ver com a Uhum. energia do leão, né, do como eu me expresso no mundo, meu Uhum. amor próprio, muito, né, Uhum. a casa do ego, né, Uhum. Uhum. e lá cheia de desafios, Uhum. né, e ela justamente, e também tem a relação, né, dentro da visão da alquimia, a casa 5 com os ovários, né, então assim, tem uma Interessante. relação direta com o esplênico, que vai atingir a parte. E eu digo, não, vamos começar a tomar umas fórmulas aqui. A gente fez primeiro um ciclo, né, de limpeza desses aspectos. E já no primeiro mês, ela, pum, né, eu encontrei ela um mês e pouco depois, assim, e ela já estava com batom, mais Uhum. arrumada, Uhum. com um olhar mais vívido, Uhum. né? E aí, logo em seguida, fui seguindo outros tratamentos para ajudar ela, né? Uhum. A alquimia tem um tratamento da matriz, que ajuda Sim. a mulher a se abrir, engravidar, enfim, fluir nesse processo. Sim. Aí fizemos todo um ciclo e o resultado inicial, assim, que, né, na convivência, é que ela se expressou, saiu para fora, Uhum. né? Mas ainda não estava conseguindo engravidar, vinham tentando, tentando. Aí depois de um ano, mais ou menos, Uhum. né, eles iam tentar a última inseminação, estavam Uhum. agendando já. Uhum. Vamos tentar a última, então, senão depois a gente adota, enfim, eles queriam muito Uhum. uma criança, né? E, já tinham agendado e um pouco antes ela descobre que estava grávida, Uhum. né? Então, assim, Uhum. eu que acompanhei todo esse processo, assim, Sim. que mostrou também que o quanto tem essa relação e o quanto existe um impacto, né? Claro. Então existia toda nela talvez uma dor e uma crença, um processo que ela traz, Uhum. né? Uhum. De ser insuficiente, aí tudo Uhum. isso apareceu, né? Uma mãe Uhum. insuficiente, uma pessoa que não tinha muito medo de ser mãe, será que eu vou ser capaz? Será que vai ser um Uhum. filho normal? Ela já tinha mais de 40 anos, estava com 41. Uhum. Enfim, e quando a gente trabalhou tudo isso, Uhum. ela vem com força para fora e Uhum. aí confia na vida, né? Aí, com os processos da Uhum. matriz, se conectou com a Uhum. fonte de novo. Uhum. Então, assim, foi uma experiência muito legal, assim, nesse sentido da Uhum. autoestima e do amor Uhum. próprio, ainda relacionado a esse processo de aumentar a família, né? Uhum. E, enfim, ano passado até a gente se encontrou, porque agora está mais distante um Uhum. pouco. Uhum. E a menina tá super bem, é uma filha, né? Que Uhum. ela até Uhum. hoje tá com 7 anos. Sim. Muito legal, assim, super. E eles estão super bem também. Uhum. Porque até ele, assim, Claro. ele já vivia, sabe? Eu via que Uhum. ele abusava um pouco do álcool, às Claro. vezes. Já tava num processo também De de compensação, né? Desses compensação. momentos, sim. Então, foi algo bem bacana, assim, de transformação. Uhum. Ver o brilho voltar, né? O brilho voltar. Porque é isso, né? Uhum. Quando o amor próprio existe ali, por mais que tu não seja perfeito, ou não Uhum. esteja numa situação Uhum. plena, Sim. tu tá bem, tu tá Sim. íntegro e tu tá com a força continua Uhum. emanando e exalando, né? Sim. De quem tu Exato. é, né? Sim. Exatamente, né? É a emanação desse que a gente é. Acho que esse também é um ciclo interessante, que é quanto mais quanto mais sou capaz de sustentar quem eu sou, é, é, mais seguro eu fico, porque cada vez mais eu posso contar comigo. E quanto Uhum. mais eu posso contar comigo, menos eu dependo do outro emocionalmente, e quanto menos eu dependo do outro, cada vez mais eu sou capaz de sustentar a minha verdade. E aí, quanto mais eu posso tentar mais verdade, mais autêntico, né? E espontâneo eu sou. E aí, mais seguro eu fico comigo e menos eu dependo do outro, né? E esse ciclo, ele é um ciclo muito virtuoso, né? Cada Uhum. vez mais. E o oposto também é verdadeiro, né? Quanto menos eu sustento a minha verdade, que é quanto mais eu me traio para atender, seja um pensamento que eu não sou suficiente, ou seja para atender a expectativa que eu tenho do outro, quanto mais eu me traio, mais inseguro eu fico.
E quanto mais inseguro eu fico, mais eu dependo do outro. E quanto mais eu dependo do outro, mais eu tenho que atender às expectativas do outro. Então, mais eu me traio. E Exatamente. aí fico nesse ciclo vicioso que é extremamente corrosivo para esse sentimento de amor próprio e de capacidade de expressar quem eu sou de forma autêntica no mundo, né? Exato. Então, aí eu fico cada vez mais refém, né? Dessas estruturas externas, seja interna de crenças, etc, etc, seja externa de valores ideais da cultura momentânea, né? E nesse mundo que a gente vive, que tem muitos estímulos e maneiras de compensar, né? Porque tu tem muitos objetos de prazer, Sim. né? Tudo muito mais fácil hoje, né? Sim. Então, se a pessoa não estiver muito atenta mesmo, muito afim de buscar a verdade, ela vai se perdendo, se perdendo. Até aquele dia que a gente estava falando aqui com o Fabrício, a gente estava falando sobre rede social, né? O quanto que eu não sou tão engajado assim, não é uma verdade que pulsa tanto dentro de mim. Acho que ela tem um papel importante de poder oferecer informação, conteúdo. Acho que tem muito valor. Mas também é muito fácil tu começar a se submeter e se exigir a fazer coisas que naquele momento não são tua verdade, né? E o problema é que se eu faço isso e aumenta a minha insegurança como consequência, mas de alguma maneira aumenta a minha aprovação, isso aí é um tiro no pé, né? Porque, putz, me traí. Fiz coisas que não faziam sentido pra mim. Naquele momento eu tô criando uma dor e uma insegurança. Só que automaticamente, naquele momento, essa insegurança e essa dor são compensadas pela aprovação externa. O que daí me dá muito mais força ainda pra continuar me traindo. E continuar gerando essa dor e essa insegurança e aumentando automaticamente a necessidade de aprovação. Então esse é um ciclo que acontece assim, muito rápido. Porque eu crio um problema e uma solução naquele exato momento. Exatamente. Eu me traio e crio dor. Mas isso aumentou minha aprovação. Naquele momento eu também estou experimentando alegria e satisfação. Então parece que é um jogo que vale a pena ser jogado, entende? Sim. Só que no momento que eu perco uma aprovação como essa, eu não tenho estrutura nenhuma porque eu já não posso mais confiar em mim. E a dor que eu criei tá enorme. E aí é tão dilacerante, né? Daí eu não consigo suportar um comentário ruim, uma crítica, que tudo foi por água abaixo. Então, eu acho que é algo que a gente ainda vai ver muitos efeitos das redes sociais, assim, né? Na vida, tanto de coisas boas, mas também dos seus efeitos bem exponencialmente. É a capacidade muito grande, né? Exatamente. Pro bom e pro ruim. Pro bom e pro ruim. E de forma ainda muito rápida e muito exponencial. Por isso que é tão importante esse nosso trabalho, Bruno. Nosso podcast ou o modo como a gente expressa, né? Seja da forma como a gente profissionalmente atua, que é uma área que não é rasa, né? A gente vai no cerne das coisas, esse é o propósito. Sim. E a forma como a gente também está tentando comunicar, né? E eu acho que a gente vive a era da comunicação mesmo. Sim, né? total. Então, assim, não tem como as pessoas se abster de comunicar, né? Claro. E é importante a gente buscar realmente fomentar que as pessoas busquem a verdade, busquem o que elas são realmente, busquem para tentar compensar um pouco o tanto de informação que te puxa para fora, né? Que te puxa para autoimagem, que te puxa para ser algo que realmente às vezes tu não é. Mas porque isso tem validação social, porque isso tem reconhecimento, aprovação. Então, mais trabalhos como esse precisam existir para que a gente também possa estar trazendo esse contraponto. E aquelas pessoas que estão mais prontas, vamos dizer assim, ou já só esperando, né, aquele lampejo para acionar, aquela faísca para ativar, possam ser tocadas, né? Perfeito. Sim. Com certeza. E é bem isso, tanto para o bem quanto para o mal. E a gente tenta fazer algo aí para trazer conteúdo, porque realmente é muito legal a era que vivemos, né? Sim, Imagina, muito bom mesmo. o atendimento online, né? Isso é muito legal, tu poder... Eu tenho pacientes no Japão hoje, são brasileiros, mas entendeu? É possível, por quê? Graças à internet, graças às... Né? Então isso também te possibilita a gente estar falando aqui, a gente ser assistido por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? E então a gente aproxima, né?
Então isso é uma ferramenta incrível. Só que, Uhum. claro, dependendo do que eu estiver falando aqui, isso pode ser bom ou não, nem tanto, né? Claro, claro. Sim. Não, mas é bem isso mesmo, né? Por isso, claro, aqui a gente tá falando da É, gente, né? Sem modéstia, claro. mas, mas que sim, tem muito valor. Tem muito valor porque, por ser a verdade desse instante, inclusive, né? Uhum. Mas o quanto que o autoconhecimento, de fato, aí, ele é fundamental, né? Pra, pra poder acontecer esse reconhecimento, né? Essa escuta, Uhum. né? Mais cuidadosa. É. E isso é muito rápido. Eu vejo a velocidade que é mesmo, né? Disso tudo acontecer, né? É. Então, esse trabalho é um trabalho diário, pequeno, no sentido de que não precisa ser algo grandioso, mas que nesse local pequeno também, contínuo, ele tem um valor existencial muito grande, né? É. De que a gente possa estar cada vez mais ancorado nos nossos valores existenciais, né? Exatamente. Não de aprovação. É. E aí, e aí sim, esse mundo, é, ele se expande de uma outra forma também, né? Uhum. É, que a gente possa estar sempre, sempre em conexão com as nossas reais necessidades, né? Com aquilo que a gente é, de fato, ou buscando esse contato contínuo, para que o mundo lá fora não te distraia, Uhum, né? Para que tu possa vivenciar todo uhum, observar o mundo com toda a sua diversidade e estímulos, uhum, mas que tu não te perca da tua existência, da tua essência. uhum, Eu acho que esse talvez seja um grande desafio, né? E que a uhum. busca por se conhecer e seja uma prioridade, né? Sim, Muito mais do que um consumo, do que atingir uma meta material, sim. do que, sabe? Isso tudo é importante, é claro, Uhum, mas a essência da existência, sim, ela tem que ser valorizada e colocada realmente como um pilar fundamental. com prioridade, né? É, porque isso que vai fomentar a Uhum, autoestima, o amor próprio uhum, e retroalimentar, né, todo esse processo de expansão real, né? uhum. Muito bom, eu Muito acho que bom, né, Bruno? esse é um tema bem, é, bem rico mesmo. Acho que dá pra gente pensar até pra um próximo, como é que a gente pode ir estruturando isso, porque ele é um, as construções e os pilares. Vai abrindo, né? Vai Vai abrindo abrindo outras coisas, né? Dá outras vontade até de coisas. falar outras coisas, mas aí. Sim, passa muito do tempo, né? É, Mas tem todo o processo de educação, né? Da nossa criança, educação das crianças aí, os filhos, enfim, né? Mas é isso, por hoje ficamos aqui então, Rodrigão. ficamos por aqui. Coisa boa. Muito bom. Nos vemos. Nos vemos. Até o próximo. Até o próximo, Rodrigão. É isso aí. Muito bom.